Fala galera, tudo bom pessoal? Boa noite! Está no ar mais um Papo de Mecânico, podcast do Reparador. Todas as segundas-feiras estamos aqui trazendo conteúdos de valor para vocês, nossos amigos reparadores. E olha, se tu está chegando agora aqui nesse canal, nesse programa, já aproveita, já te inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Se tu conhece reparadores e do Brasil todo, já pega o link, já manda, ó, tem um programa, tem um cara que traz aí reparadores e vem com a gente. Toda segunda-feira tem conteúdos para ajudar os nossos amigos, os nossos colegas da reparação automotiva. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o Vicente Roberto Bonato e o Antônio Rogério Bonato Ternos, os meus amigos lá da Bonatos Reparação Automotiva. Sejam bem-vindos aqui, são meus amigos já, né, de longa data aí. Que prazer receber vocês aqui, gente. Boa noite, Carlos. Boa noite aí aos ouvintes. Sem dúvida é uma honra bastante grande, tá, Carlos? Nós, essa parceria antiga, somos conhecidos de tempo, uma caminhada juntos, aí uma caminhada forte dentro da reparação, já de anos de dedicação. E é uma honra bastante grande poder estar aqui falando contigo, ser convidado por ti e poder contribuir aí com os amigos reparadores aí do Brasil lá fora. Olha, eu já estava desde o ano passado para convidar vocês para vir aqui, mas é tanta gente que nós temos na fila aí que eu disse, não, o ano que vem, logo nisso, não vai dar para chamar eles. E aí, Nico, seja bem-vindo aí. Muito obrigado. É o Antônio Rogério Bonato Ternos, mas eu chamo de Nico. Vulgo Nico, isso aí. Muito obrigado pelo convite, boa noite ao público que está nos assistindo aí. E é uma honra muito grande poder participar desse podcast aí. Na reparação automotiva, a gente tem uma experiência bastante extensa nessa área aí. Eu acho que vai ser de bom grado e de bastante validade a gente estar aí participando desse teu programa muito bacana. E deixa eu contar uma novidade para vocês. São os primeiros representantes de funilaria que eu trago aqui no programa, né? Aqui no estado a gente chama de chapeação e pintura, né? Para ir pro restante do Brasil é funilaria, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho da história do Vicente e do Nico dentro desse segmento aí também, que é tão importante no nosso segmento no nosso setor da reparação automotiva. Olha, se você tem gostado da nossa programação, segue lá no Instagram, o Papo de Mecânico Oficial também, já nos dá o feedback ali e vai interagindo conosco, já deixa o teu comentário aqui também, conhece os dois aqui, coloca, eu conheço, eu já fiz serviço lá, já, né? Coloca ali também que na sequência a gente vai interagindo com vocês. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero falar um pouquinho dos nossos parceiros, apoiadores. O Papo de Mecânico só é possível porque nós temos empresas que apoiam esse projeto aqui. Eu quero começar destacando a nossa querida Tacal do Brasil, a Tacal que vem trazendo junto ao mercado brasileiro peças de motores. Olha, se você trabalha com manutenção de motor, seja uma retificadora ou uma oficina mecânica, tá aqui, ó, essa gigante do mercado aí que nós indicamos. Inclusive, toda a linha de importados, você trabalha com importados, você também encontra aqui na Tacal. Tem uma gama gigantesca de produtos. Você pode acessar o portal deles, que é Tacal, na internet, e lá dentro você tem acesso ao catálogo de produtos. Também a Tacal disponibiliza um canal no YouTube chamado Academia do Motor. Tem muita dica técnica para você tirar as suas dúvidas quanto à aplicação dos produtos e das peças Tacal, tá bom? Juntos movemos motores. Nós também temos aqui os nossos parceiros da Kolbe Química do Brasil. A Kolbe, que tem uma grande linha de produtos químicos, né? Aditivos, hoje eu botei aqui, ó, nós temos a graxa branca em spray, ó, um lubrificante especial, ali nós temos a vaselina, lá, o do Nico, qual que é o teu ali, Nico? É o descarbonizante. Descarbonizante, tem aditivo de radiador, tem uma linha grande, mas hoje eu quero dar destaque para esse produto aqui, ó, o Nanotech 1000, ó. Esse produto aqui é um condicionador de metais que está fazendo o maior sucesso no Brasil todo, e ele ajuda a reduzir o atrito das suas peças de motor quando você liga o carro. Sabia que quando você deixa o seu carro desligado, tá? Vamos lá, ele passou de uma noite pro dia seguinte desligado. O óleo que tem no motor, ele desce todo. Até esse óleo subir, leva um tempo, porque ele precisa esquentar, precisa realmente andar por dentro dos orifícios do motor.
E o Nanotech 1000, ele ajuda com que, mesmo o óleo estando baixo, o motor, as peças, quando ligado lá, não vai ter atrito. Ou seja, isso ajuda a estender a vida útil do seu motor. Então, toda vez que você for trocar o óleo, usa o Nanotech 1000 e você consegue manter as suas peças intactas e você reduz o atrito do seu motor. Eu uso na minha caminhonete, já mostrei em vídeos também no Instagram e aqui no próprio canal mesmo, e eu super recomendo, vai ajudar você aí na manutenção preventiva e na vida útil do seu motor, tá bom? Nós temos também aqui o pessoal da Gyros, distribuidora de autopeças. A Gyros, que é uma grande distribuidora de peças para motores, né? Tem a filial, a unidade aqui de Porto Alegre, a matriz, filial em Palhoça e também em Curitiba, né? Você que trabalha nessa linha de peças de motores, você tem um estoque de mais de 50 mil itens na Gyros Peças. Inclusive, toda a linha Takal você encontra lá na Gyros. Então, entre em contato aí com os nossos parceiros e seja feliz! Como eu falo, né? E se você é uma distribuidora que está buscando software para a sua distribuidora, para a sua autopeças, está aqui, ó, o software que a gente indica, produção. Cadê a Alpha Software? Alpha Software de autopeças. Esse é um software especialista na área, ele vai dinamizar o seu processo de vendas, seu processo de separação de peça, de faturamento financeiro, ou seja, é um software completo em nuvem, te dá mobilidade também. Se você é o gestor e viaja, né, você consegue fazer tudo pelo smartphone, e é o software que a gente indica e recomenda, inclusive, é o software que a Gyros utiliza, né, Alpha Software Autopeças. Também nós temos o pessoal do arrefecimento, você deve conhecer a Climer, né? Sim, compramos. Deve usar bastante lá, né? Toda a colisão, como nós atendemos muito companhias de seguro, veículo sinistrado, colisão frontal entra os produtos da Climer. E normalmente, numa colisão, o radiador é que vai para a banha, né? Radiador, condensador, e a Climer é um excelente fornecedor, né? Então, nosso parceiro lá. Toda a parte aí tem um videozinho deles ali, né, produção? Toda a parte aí aqui, ó, você vai ver as peças, ó. Toda a parte de radiador e a parte de ar-condicionado, a Climer tem aí um estoque gigantesco, atende com a matriz aqui em Porto Alegre, todo o estado, e também tem a filial lá na Palhoça, atende o Brasil todo, né? Então, tá aqui, ó, 2 clientes da Climer que não... E como é que é o atendimento? Vamos agora ver como é que é o atendimento da Climer lá para vocês. Pessoal bem treinado, eles entendem o que o nosso comprador precisa, passa o modelo do carro e o item que precisa, o pessoal é bem qualificado lá. O pessoal é técnico mesmo. É técnico mesmo. O pessoal que legal. Atende bem. Então, ó, se você trabalha nessa linha, tá aqui a Climer, nosso parceiro também. E para fechar, o nosso hall de parceiros aqui, a Sinoservice Sistemas para oficina mecânica, né? Hoje em dia, não tem mais como você ter a sua oficina controlada dela no caderninho, né? Tem que ter um sistema. O sistema ele vai te ajudar a dinamizar o processo, a entrada de cliente, o checklist, o fechamento da venda e até a entrega técnica ali. Sem contar que você tem também todo o seu controle financeiro, você consegue fazer através do sistema. Vocês usam o sistema lá ou não? Usamos. Usa, né? Porém, e não tem mais como, né? Não, tem que ser sistema. O fluxo de informação, o volume é muito grande. É impossível fazer na mão, né? Não tem como. Que legal. Então, nós usamos um específico para funilaria, né? Mas ele atende a parte mecânica que a gente faz também. Porque hoje, Carlos, nós atuamos, nós nascemos como chapeadores, mas hoje nós fizemos o automóvel, como nós costumamos dizer, de para-choque a para-choque. Né? Que legal. Fizemos tudo em casa. Mas o software que a gente usa atende a parte mecânica também, e realmente não tem como trabalhar, como gerir uma oficina sem ter dados. Né? Planilha, manual. Deixa eu aproveitar. Há quanto tempo vocês estão no mercado já, Vicente? Há quanto tempo vocês trabalham no segmento de reparação automotiva? Nós iniciamos nossa atividade em 86, um pouco distante daqui do Vale. Lá era na base do caderno ainda, né? É mesmo? Sim, 86, né? 86. Nem celular não existia. Eu sou de 81, caraca!
Vocês já são avós ou não? Eu já. Bonito, É? já, eu aí Tu tá só na espera. só na expectativa. Mas, mas são dois avós jovens, né? Onde é que era a cidade que vocês começaram? Jaquirana. Jaquirana. Próximo de Bom Jesus, São José dos Ausentes, lá nos campos de cima da serra. Aqui lá. no sul, quando o cara é muito mão de vaca, a gente chama de muquirana, né? É por aí. Parecido. Mas lá é Jaquirana. Muito Fizemos bem. o estágio lá de 4 anos e alguma coisa, né? Aí viemos pro Vale dos Sinos. Que legal. E estamos até hoje na área aí. Esse segmento aí é um vício, né? Sim. A gente iniciamos com outras atividades antes disso, mas daí quando entramos na área automotiva, tu tenta ir para outros rumos ali, deu altos e baixos, como em tudo que é área, setor, né? Mas é um vício muito gostoso e é bom. E vocês são irmãos, né? Quantos anos vocês tinham quando vocês começaram, lembra ou não? Bah, eu teria que fazer uma conta, mas eu acredito que eu estava com 29 anos. 29. O Nico tem 2 ou 3 menos que eu. 3 menos que eu. 25 anos. 25, então eu 28 anos. E tu tava me contando, Vicente, que vocês não eram do segmento, né? Pois então. Trabalharam num monte de coisa antes de chegar na... Na verdade, eu atuava na área da indústria calçadista. Uhum. Mas era uma coisa assim, como eu falei, Gaudério veio criado na roça, né, até a adolescência ali na roça, correndo em potreiro e lavoura e coisa assim. Quando vim para o perímetro urbano, trabalhar confinado em indústria calçadista, eu olhava pelas basculantes assim e não conseguia admitir para mim a ideia de passar a minha vida trabalhando confinado e trabalhando para os outros, digamos assim, né? Sim. E aí, antes de oficina, a gente fez outras tentativas de outros negócios que não vingaram. E aí surgiu a oportunidade da oficina. Porém, foi um começo, assim, bastante Mas vocês árduo. trabalhavam junto na fábrica ou cada um tinha um trabalho? Não, eu trabalhava numa empresa de ônibus. Bicho, velho. Cobrador, depois um período trabalhei interno na oficina lá, mas o meu ofício na oficina era descascar a lataria do ônibus lá com um removedor, né? E lavar o ônibus por baixo, lubrificar, enfim, esse era o meu ofício, era o meu, Sim. como é que eu vou te dizer, o meu estágio de mecânico era isso aí, de funilaria, né? Sim. Tu começou como a Maria começa, lavando o pé, só que tu lavava ônibus. Né? Isso aí. Sim. Que legal. Então, Mas e por que vocês optaram em abrir uma chapeação? Ou uma funilaria? nós considerávamos, por não ter conhecimento na área, porque nós, como relatamos, não éramos da área. Nós começamos com a cara e com a coragem. Sim. Não tinha dinheiro, não tinha patrimônio, só tinha vontade. E pela nossa falta de conhecimento técnico, nós julgávamos que a funilaria era mais simples, era mais fácil de fazer do que a mecânica, né? E por isso da gente optar pela chapeação e pintura. E depois, hoje, na nossa trajetória, estamos aí há 36 anos, já uma caminhada de 36 anos, hoje a nossa oficina atende o automóvel no que o usuário precisa, né? Fizemos a mecânica, fizemos ar-condicionado, fizemos elétrica. Poucas coisas a gente tem parceiros que faz fora, bem pouquinho. Quando são problemas eletrônicos, por exemplo, que hoje a eletrônica embarcada, ela inova numa velocidade muito grande, ela inova mais do que a informática, né? Então, e para isso a gente tem parceiros daí que quando o bicho pega mesmo, a gente pede socorro, mas muito pouca coisa. Mas aí vocês começaram a oficina lá em Jaquirana e ficaram quanto tempo lá até vir aqui pro Vale dos Sinos? 4 anos e 5 meses, coisa assim. Foi um estágio lá, fizemos uma faculdade lá no meio do brejo, que nem diz o outro. Mas foi muito bacana aquilo lá, porque nos deu uma bagagem bem legal, assim. A gente aprendeu, vamos dizer, não vou dizer que a gente aprendeu tudo, mas... Mas quem que ensinou vocês lá, ou vocês foram com a cara e com a coragem? Nós tínhamos um familiar, um tio nosso, que ele tinha oficina
durante 25 anos e depois ele entrou para a vida pública e daí ele parou a oficina, que era o segmento, ele tinha outros segmentos que ele atuava também, mas a oficina era a que mais exigia dele, né? Sim. Consumia mais energia dele, ele parou a oficina. Aí essa oficina estava fechada uns 5 anos lá, servia de galpão de depósito. E aí nós começamos lá na oficina dele. Mas daí pegaram o que tinha lá, então, no caso. Ferramental ele tinha, assim, um básico, vamos dizer assim, para executar. Mas aprender mesmo, nós aprendemos com a cara e com a coragem. Caraca, não tinha um professor ou o próprio tio lá, ele não tinha tempo de estar lá dizendo, faz assim, faz assado, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Meu Deus. Mas imagina quanta matação vocês fizeram no início. E outra coisa, Carlos, hoje, por exemplo... Ó, só pra avisar, eu falo assim porque são meus amigos, viu? Aí eu posso. Não, e outro fator bem, vamos dizer assim, eu acho que até era grave isso. Naquela época, o cara que sabia as manhas, ele não te abria. Era muito fechado. Era muito fechado. Hoje não, hoje se tu tem um conhecimento técnico apurado, tu não te importa de passar isso para alguém, de transmitir isso para alguém, sabe, para passar a informação. Naquela época, meu Deus, fazer um retoque, por exemplo, num metálico, exemplo, né? Um dos exemplos. Fazer um retoque num metálico, às vezes tu tinha que pintar uma lateral de um carro inteira, porque tu não conseguia acertar um retoque. Coisa que hoje tu faz muito natural, vamos dizer assim, pelo conhecimento. E isso a gente transmite hoje para qualquer pessoa que se dispõe a trabalhar na área. Tu não tem medo de informar isso. Sim. A gente não tem medo. E na época era difícil. Muito difícil. Nós tivemos que pintar várias vezes, assim, muitos veículos, porque nós não podíamos deixar o troço mal, a coisa mal, né? Afinal, nós éramos os técnicos, né? Pintar uma lateral de um carro inteiro. Eu sei que para te fazer a preparação de uma qualquer peça, tu tem aquela massa, coisa. Quem é que ensinou vocês que tinha que passar massa, que tinha que lixar? Qual é o ponto certo da lixação ali? Caraca, tudo na Isso foi. Iam testando. Iam testando. Meu Deus do céu. Assim, o que a gente fez, tá? Nós não sabíamos trabalhar, mas sabíamos que tínhamos que entregar um bom trabalho, um bom produto. Esse bom produto, dentro dos nossos conhecimentos, podia visualmente estando bom. Era o que importasse. Mas o que a gente fazia era comprava os produtos que precisava aplicar e lia as instruções. Busca a leitura no rótulo ali, te instrui ali. Que na época não tinha internet, não tinha nada disso. Nada. Hoje tem o professor aí. O Google, né? Amigo Google. E hoje é fácil. Nessa questão de, na época, as pessoas, realmente, isso era fato. As pessoas não te ensinavam, elas não abriam. Hoje eu digo assim, e sempre comento nas minhas andanças aí, nas minhas, que eu interajo bastante dentro do segmento, né? E eu digo que devemos esparramar o nosso conhecimento. Sim. Não tem por que ser egoísta, né? O conhecimento que a gente adquire tem que transmitir para as demais pessoas, que isso só te faz crescer, isso te engrandece, né? E naquela época não. E sabemos aí que tem regiões, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que isso ainda é muito fechado. E tem outras regiões do país que também ainda é bastante fechado. E é uma pena isso. Sim. É lamentável isso. Isso tem que ser aberto. O conhecimento você tem que transmitir. Que daí faz sentido você ter o conhecimento. Não segurar ele para si. E, então, se errou, sim. Mas assim como nós tínhamos para nós que tínhamos que entregar um produto bom, tínhamos também que buscar a forma de fazer com que aquilo fosse bom. E se acontecesse um erro, não era o cliente que tinha que pagar essa conta. Essa conta tinha que ser nossa. Sempre e foi, aconteceram erros, muitos. Imagina, nós aprendemos assim, no tranco, literalmente, né? Então, se pagou uma conta cara aí nos erros que se cometeu, sim, tantos erros técnicos quanto decisões de gestão, né? Se cometeu muitos erros aí. Sim. Nós estamos aí numa caminhada já de 36 anos e assim, somos conhecidos no mercado pela nossa caminhada. É bastante gratificante, né, Carlos? E como é que é? Vocês dois são sócios, né?
como é que é e como é que foi essa relação trabalhando juntos, assim? Tinha muito problema? Tinha muita rusga? Não? Como é que vocês se acertam nesse ponto? Eu acho que não. Teve momentos, assim, às vezes, de decisões, às vezes até que o Vicente falou de gestão, até, ou de tomada de decisões equivocadas, às vezes, né? Que isso é muito comum. Mas uma coisa sempre, eu principalmente tive comigo, eu como sendo mais novo, sempre acatei mais as ideias dele, do Vicente. Ele sempre foi mais pro lado de gestão, eu mais pro lado técnico. Foi sempre assim uma parceria, vamos dizer assim, de sociedade que eu acredito que deu certo, tá dando até hoje ainda, muito por isso. Não um querer se intrometer no trabalho do outro e nem o outro no seu, né? Sim. Cada um na sua área e, claro, decisões mais fortes, mais pesadas, a gente toma junto, enfim. E eu acho que por isso que tá fluindo legal. E voltando um pouquinho na questão dos tempos iniciais lá, quando a gente começou, o cara que tinha o conhecimento, ele não te passava porque ele tinha medo do concorrente. Vou ensinar esse cara, ele vai tirar o meu serviço, né? Sim. E coisa que isso que a gente não tem mais isso hoje. Hoje, por exemplo, tem a Autorrede aí, que é uma associação de oficinas que são parceiros de ofício, não é concorrentes. Nós temos tudo no mesmo barco. E, o sol é para todo mundo e vai sempre ser, né? Então, enfim, essa questão da parceria aí, eu acho que muito deu certo por isso. Cada um na sua área e... Sim, nós sempre tivemos conosco essa questão da sociedade, Carlos, que se um cometia um erro ou tomava uma decisão equivocada, ou, por exemplo, às vezes um fazia um negócio com um cliente, um orçamento meio furado, meio fora, o outro acatava. Fazia um negócio, uma compra de um carro, uma venda de um carro, que a gente sempre fez isso também, né? Porque isso acaba acontecendo dentro da atividade, esse tipo de negócio. Se um dava um preço ou fazia uma proposta para um cliente lá que era meio ruim, o outro aguentava no osso. Não tinha esse negócio assim de um trancar o negócio do outro ou desfazer o que o outro tinha combinado. Acatava. Sim. Bem tranquilo, assim. Então, nesses 36 anos aí, que na verdade são 36 anos de oficina, nós já tínhamos sociedades em outros negócios antes, eu acredito assim, não tivemos problemas. Coisa boa. Andou bem, sempre assim com esse princípio. O Nico sempre mais na parte técnica, eu sempre mais na parte administrativa e tratativas com clientes e com as companhias, né? E tendo um respeito pela decisão do outro sempre. Hoje vocês fazem a manutenção no veículo de para-choque a para-choque, né? Mas qual é o serviço que tem maior fluxo na oficina de vocês? É a parte mecânica ou é a parte de funilaria? O carro-chefe continua sendo a funilaria, porque nós nós somos credenciados aí em 15 companhias de seguro, né? E como nós nascemos como funileiro, porque a mecânica ela foi inserida pela necessidade da mecânica de sinistro, que se chama. Porque os automóveis, quando batem, eles afetam mecânica, afetam suspensão, essas coisas. Então, a mecânica a gente inseriu no decorrer dessa trajetória pela necessidade. E, em consequência disso, a gente começou a vender serviço de mecânica e hoje vendemos bastante serviço de mecânica. Temos 2 mecânicos lá trabalhando tempo integral. Mas o carro-chefe é a funilaria. A estrutura lá é bem grande. São quantos colaboradores, Nico? Tu tem ideia, não? 20. 20? Hoje. Caraca, mano. Hoje temos 20 colaboradores trabalhando conosco. São 3 no administrativo, né? E 17 na produção. Na área e aquele pátio lá tá sempre cheio de carro batido.
Eu não sei se é meio forte, digamos assim, eu dizer graças a Deus, mas não, é meio forte, né? Porque na verdade, porque na verdade, graças a Deus no sentido da gente ter trabalho. Sim, ter serviço, não é ter que os caras trabalho. Estão batendo, né? Não, eu sempre digo para as pessoas que graças a Deus existem as oficinas para reparar o que o trânsito causa. Então, sim, tá ali a oficina. E aquele pátio realmente sempre cheio. Tá sempre cheio, né? Sempre cheio pela demanda que nós temos, né? E aí precisa... Que nem o dono da funerária, né? Graças a Deus que morre gente. Né? Que seria do cara, né? Graças a Deus que ele tem serviço, né? Mas não que... Não, é isso aí. Precisa alguém para fazer isso. Sim. Né? Precisa. É verdade. Não tem como, né? Então, temos uma demanda grande, sim. Temos uma estrutura grande em área física, tanto área aberta quanto área fechada. Somos uma oficina muito bem equipada em termos de ferramenta, porque sempre tivemos conosco assim que tu quer fazer um bom trabalho, tu precisa ter uma boa ferramenta. Se você não tem ferramenta, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Sim. E isso tanto a nível de diagnósticos eletrônicos, quanto a nível de equipamentos aí para reparação do veículo batido, mesas de estiramento, mesa de geometria, enfim, soldas, cabine, etc, tudo. Para você ter uma ideia, assim, em termos de ferramenta, aparelhos de solda que a gente usa, a gente tem, cada tipo de solda tem um aparelho reserva. Pifa um, entra o outro. Tem outro. Assim como compressores de ar, que o ar é primordial para o nosso trabalho, tem o compressor reserva. Pifou o principal, entra o reserva, para não parar a oficina. A oficina não pode parar 1 dia, 2 dias por causa de um compressor ou de uma ferramenta. Sim. Então tudo a gente tem em reserva. Assim, que legal, eu só não sabia. Tal é o nível da nossa preocupação com o equipamento. Né? Tem mais um ponto positivo aí, tem um dos prédios lá, nós temos energia da alta. Então às vezes ocorre de faltar energia no bairro ali, né, que sim, dá um temporal, coisa assim. Temos não é um transformador. Não é um transformador, tem um transformador, mas não é o gerador, aliás. Mas temos, daí como a gente tem um transformador, nós temos das duas energias. Se num prédio tem a da baixa, o outro nós conseguimos sim, energia para o outro. Se no outro da baixa não tem, nós pegamos da alta e também não para. Porque só se falta geral, não vamos dizer assim. Mas o transformador, ele é alimentado pela alta tensão. E normalmente, quando falta energia, normalmente é na rede da baixa. Então, como a gente tem alimentação da energia em um dos prédios, que pega da alta e passa pelo transformador e entra para a oficina, temos até um sistema que quando falta na baixa, daí o outro prédio não é alimentado pelo transformador, a gente tem uma conexão para não deixar parar. Faltou sim, na baixa, conecta do outro prédio para aquele prédio e a produção continua. Não pode parar. Eu quero dar um recadinho aqui dos nossos parceiros, mas vou deixar já uma pergunta para vocês pensando aí. Da época que vocês começaram para cá, a gente teve uma enxurrada de novos modelos de veículos no mercado, né? Eu creio que até ali em 1994, 95, fazia tudo meio que padrão. Era Brasília, Fusca, Corcel. E depois de um tempo a gente tem aí centenas de modelos. Né, a abertura do mercado, né? Como é que vocês conseguem administrar tantos modelos para conseguir fazer a manutenção? Porque tu tem que ter cuidado nos vincos, cada modelo tem ali as suas peculiaridades, né? Então... pensem na resposta, mas antes deixa eu falar aqui sobre os nossos parceiros. Tá gostando do nosso podcast aí? Já te inscreve no canal, já deixa o likezinho, manda aqui a tua perguntinha, interage aqui com os nossos convidados, na sequência eles vão ver ali a tua interação quando o programa ir ao ar. E também, né, toda segunda-feira, 20 horas, a gente está aqui com conteúdo novo. Nós temos um quadro aqui no nosso podcast, que é o Classificados Papo de Mecânico. Aqui você pode promover a sua empresa, a sua marca, o seu produto no nosso podcast. E eu tenho aqui um parceiro que anda conosco, ó. O primeiro parceiro aqui na tela, ó. Quem vai vir? Mamute Câmbios Automático. Isso mesmo, Mamute é nosso parceiro aí. Essa oficina que ela é especializada em câmbios automáticos. Atende todas as marcas, todas as linhas de automático. Forte e manual? Não adianta que o manual que não tem, não vai atender.
Ah, mas eu quero manual. Daí leva lá na Bonato. A Bonato atende ou não? Atende. Ó, então leva lá na Bonato, que lá a Bonato atende manual. Mas no Mamute é só automático. E eles estão com uma promoção de troca de óleo de câmbio. Você sabia que o óleo do seu câmbio ele precisa ser trocado? Muitas montadoras falam que não, mas o óleo, assim como o óleo de motor e qualquer outro componente químico que você utiliza no veículo, ele acaba trabalhando em alta temperatura e, consequentemente, com o tempo ele vai perdendo a sua viscosidade, como é que eu vou dizer, os seus componentes dentro desse produto. Então é importante que você faça a troca do óleo. A cada 50, 60 mil km ou a cada 3 anos tem que trocar o óleo do câmbio. Por quê? Porque o óleo novo no seu câmbio, ele vai fazer com que os componentes mecânicos eles durem mais, ou seja, você aumenta a durabilidade e o tempo de uso do seu câmbio ali. E um câmbio, né, é caro, né, gente? Fazer um câmbio automático não é barato. Não é de barbada. E o recomendado, tá, Carlos, desse KM de substituição, nós técnicos recomendamos sempre seguir o manual do proprietário do veículo, mas em geral é a cada 60 mil quilômetros. 60 mil quilômetros, né? Em geral é isso aí. Tá? Ó, se você tem um carro com câmbio automático e não fez a troca ainda, então entre em contato lá com os nossos amigos da Mamute, agenda a sua troca aí e mantenha, né, a durabilidade do seu câmbio por muito mais tempo, tá bom? Nós temos também aqui o pessoal da Uno Epoxy, essa solda frio aqui da Fusion. É a solda do reparador, né? Ela cola para pequenos reparos, ela cola em alta temperatura, ela cola embaixo d'água. Você tem ali, você deve utilizar, né, a solda fria lá, não? Utilizamos. Para reparação, pequenos reparos ali. Utilizamos bastante. É a solda que a gente indica porque ela realmente dá um desempenho e ajuda em pequenos reparos ali você ter dinamismo também para fazer o carro do seu cliente entregar o mais rápido possível, né? E tá aqui a Fuso, então, nosso parceiro. Ah, Forte, onde é que eu compro essa cola? Compra lá na Giros. Ah, mas eu não tenho Giros aqui na minha cidade. Aí pede na autopeça lá que se eles não têm, eles vão conseguir providenciar. E se eles não têm, fala assim, ó, entre em contato com o pessoal do Papo de Mecânica, eles vão mandar o telefone do representante. Aí você tem ali acesso a Uno Epoxy, a solda fria do reparador. E aí, gente, respondendo a minha pergunta, como é que é o desafio de atender tantos modelos que o mercado hoje disponibiliza? Você se refere a frisos, lataria, moldes, curvas e etc. Até a própria parte plástica ali, que vocês têm que ir atrás de tudo, sim, né? Sim. Se quebrou uma interna ou externa, tem que... Sim. Borrachas também, né? Tudo. Assim, ó, Carlos, o nosso trabalho, a parte de funilaria e preparação para a pintura, ele é um trabalho bem minucioso e bem artesanal. Uhum. Ele tem que ser artesanal. Você não tem uma forma ali para... Não vai fazer uma forma para refazer uma peça. Então, os funilheiros e os preparadores... os chapeadores e os preparadores, que são os caras da lixa, que vão deixar a peça perfeita para pintura de novo, eles são verdadeiros artesãos e artistas. Os caras deixam o troço igual. Legal. Fica padrão. Mas cada situação é uma situação. Cada carro é outro carro. Uhum. Então, é artesanal. É a técnica do profissional ali que faz isso. Uhum. Não tem muito recurso assim. É artesanal mesmo. Qualquer acidente, Nico, tu que tá mais na produção, qualquer batida é passível de restaurar ou não? Tu fala assim, da batida da... O veículo, o cara... eu digo assim, porque às vezes tu vê um carro que deu um acidente ali... eu perda total. Mesmo um carro que dê perda total, ele é passível de restaurar ou não? É passível. Não existe, vamos dizer assim, não existe... Claro, tem que analisar, ver se isso vale a pena ou não, né? Economicamente. Tirando a questão do valer a pena. Vamos lá. O cara deu uma pancada de frente ali com... Restaura. É mesmo? Restaura. Não tem o que a gente não consiga... não tem o que fazer. Tem. Tudo tem. Claro, tem alguns casos que talvez tu vai ter que cortar uma parte do veículo, vamos dizer, e emendar outra.
Mas é possível restaurar qualquer veículo. Mas ele fica no... Como é que chama? No gabarito. Eu ia chamar de esquadro. Ó, o cara trabalhando na coisa. Ele fica no esquadro, perfeito. No gabarito. É mesmo. Fica perfeito. Tu não vai andar de 4 pés, que nem os caras falam, que o veículo sai com 4 rastros, né? Sim. Não. Se deixa ele como tem que ser. E aí de novo entra a técnica do técnico, Dos né? técnicos e equipamento também, E né? equipamento também. Porque às vezes o cara pode ser um baita técnico, um baita profissional, mas se ele não tá bem equipado, ele não consegue executar como tem que ser, né? Sim. Mas é possível, independente do tamanho do dano, é possível deixar perfeito o carro de novo. E legal. Isso hoje, Carlos, vamos lá, como nós já falamos, temos aí uma caminhada de 36 anos, lá no início era muito sofrido. Eu imagino, meu Deus. E hoje, com as ferramentas, principalmente com a mesa de estiramento que nós temos lá, que ela tem instrumentos para fazer a medição e a aferição, nossa, é muito fácil. Mas é verdade que usava árvore, amarrava o carro na árvore. Sim. É verdade isso. Amarrava numas correntes na Jaquirana. Meu Deus do céu. Na Jaquirana nós tínhamos um trator Zeto enterrado no barro lá, que era o nosso... Era a nossa âncora para acorrentar os carros lá e fazer o... Sério. Isso não foi nós que fizemos. Isso, se tu conversar aí com a galera um pouquinho mais antiga aí da funilaria... tinha que ter vídeo disso aí, né? Pois é. Tinha que ter isso registrado. Mas na época nem câmera fotográfica não se tinha, né? Lá, sim. Nada. Mas ele conseguia botar o carro no gabarito, não? Aí é aquela coisa. Aí era no... olhômetro. Era olhômetro o troço. O cara, né? Ficou bom. Tá bom. Vai. Meu Deus. Tá, e quando, por exemplo, assim, o cara batia só na porta, tinha que arrumar só a porta. Antigamente, conseguia deixar na mesma cor do carro ou dava pra ver que não ficava, não... Isso... Hoje a gente deixa como tem que ser. Deixa perfeito. E isso aí, naquela época que a gente começou ali, até, sei lá, 10 anos pós isso, principalmente as pinturas lisas, as metálicas, com o tempo a gente pegou a manha de fazer o degradê delas. Alongamento. Tipo, alongava, era aqui o negocinho, mas... Isso. Entendi. E as lisas, então, não se tinha muito. Até porque eu mesmo ia comentar sobre o início. O Vicente comentou de hoje está fácil de trabalhar e tal. E realmente está fácil. Porque quando nós começamos, para ter uma noção, a massa que se aplicava para lixar, para nivelar uma peça... Tu tinha que esperar, no inverno esperava um meio-dia para ela secar. Para daí tu começar a lixar. Sim. Hoje tu tem que ser rápido para aplicar ela, que senão ela vai secar na tua planilha lá. Tem que ser rápido. E assim também as pinturas lisas não se tinham o hábito de vernizar. Então se fazia reto. Daí nesse caso às vezes saía uma porta um pouquinho mais escura, um pouquinho mais clara, dependendo da tonalidade. Outras dava tete a tete, né? Então isso mudou muito e realmente na época, tá bom, vai. Hoje não, hoje o cliente não aceita mais isso. E tu vê que nesse sentido da recuperação de peça, Carlos, como lá era muito interior, a cidade mais próxima onde tinha autopeças era 110 quilômetros. E então a gente tinha que recuperar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Para você ter uma ideia, balança de suspensão nós soldava. Nossa. Sim, não, e ficava bom. Isso é possível soldar, desde que tu faça uma solda perfeita, boa, uma solda resistente. Terminal de direção, as ponteirinhas de direção quebrava muito, porque era tudo estrada de chão e muito pedregulho, né, muita pedra. Os 110 quilômetros era chão batido, né? Chão batido. Que loucura, hein? Então quebrava terminal de direção, a gente soldava porque não tinha. Tinha que soldar o terminal de direção. Tirava que hoje o mecânico ele é chamado de aplicador, né? Porque ele só troca a peça. Na época você fazia o trabalho de reparação mesmo. De reparação mesmo. E isso nos ensinou bastante. Isso foi
foi uma faculdade que a gente fez porque não tinha recurso. Tu tinha que resolver o troço pro cliente. Sim. Te vira, velho. Arruma isso aí para mim. Então, soldar terminal de direção, os amortecedores, ele tem uma borrachinha, tem aquela alcinha onde vai o coxinho do amortecedor, aquilo rebentava aquela alcinha ali, e tu vê que o amortecedor tem óleo dentro, né? Tirava a borrachinha, botava a alcinha de volta, soldava, botava a buchinha e largava o cara. Não tinha amortecedor para trocar. Era o que se fazia. Tanque de combustível. Soldar tanque de combustível. Muitas vezes. O risco é altíssimo. Nossa, imagina. O risco é altíssimo. Claro que a gente... Mesmo ele vazio, ele ainda tem um risco de... Uma curiosidade, tá? Em termos de bomba, ele fica mais potente vazio do que ele cheio. Sério? Sim. Olha aí, eu não sabia disso. Sim. Por causa da formação do gás que fica dentro. E aí, se tu botar uma faísca ali sem ter limpado, lavado muito bem esse tanque, ele vazio, ele é mais perigoso do que ele cheio. E na época não tinha produtos para lavar. A Kolbe tem um produto aqui que ela limpa tudo, ela deixa... Não na tinha. época não tinha. Vocês lavavam com o que na época? Gasolina? Água e sabão. Água e sabão. Para lavar os tanques? Para lavar os tanques não pode ser gasolina. Água e sabão. Mas as outras peças lavavam com gasolina. Gasolina. Isso Meu Deus. Falando em Kolbe aí, vou dar um up aí para Kolbe. Muito bom esse produto do flushing deles. O flush, né? Sim. Muito bom mesmo. Nós aplicamos lá, o troço é bacana. Vocês utilizam para limpar o interior do motor. O interior do motor. As galerias. Limpa mesmo. Ele limpa mesmo. É fantástico. É bom o produto. Sabe que o fundador da Kolbe, ele é mecânico. Eu sou. O seu Raimundo. E ele não... Ele até vai na fábrica dele, mas ele fica no laboratório. Eles têm um laboratório que é uma oficina... E lá ele fica testando esses produtos aí, vai e vem, até quando achou, daí ele manda para produção. Daí os técnicos, os químicos lá fazem toda a composição e... Ó, esse aqui é o ponto. Olha aí, ó. Então por isso que ele... Talvez seja esse o produto sai tão bom, porque ele é um cara que ele vivencia na prática, né? Sim. E se vocês conhecerem ele pessoalmente, que eu acredito que vão conhecer, agora a gente tem essa parceria aí, tu não disse que ele é o dono da Kolbe. O cara, ele é impressionante. Eu já fui 2 vezes na fábrica, as 2 vezes eu até chego na fábrica, mas ele me leva na oficina. E lá que a gente... É lá que desenvolve o troço. Isso e aí. faz teste, tudo muito legal. Esse produto aqui, ó, o Nanotech mesmo, ele tem um compressorzinho que ele bota lá, aí ele bota o negócio girando, ele se pendurou com as 2 mãos para dar o atrito entre o ferro e aquela polia que estava girando. Depois desligou a máquina e mostrou a foto. Não tem marca nenhuma. Poxa. Eu disse, Raimundo, a próxima vez que eu vim aqui, agora vai ter um vídeo que nós vamos mostrar. Eu vou filmar tu fazendo isso aqui, eu quero mostrar pro meu pessoal. É fantástico o negócio. Isso aí. Então, não casou ranhura, nada. Nada. É impressionante. Poxa. Então, agora eu vou mostrar, nós estamos indo pra lá, vamos mostrar o vídeo, vai ser top mesmo que a gente vai mostrar desse então, produto. Por isso que bom que tu deu esse feedback aí, Nico. Não, mas é fantástico. O produto é bom. O produto é bom. O resultado é mesmo. Excelente. Que legal. Muito bom. E como é que vocês veem o mercado? A gente tá vendo assim que a evolução é muito rápida, né? O Vicente mesmo comentou antes ali. O mercado para vocês daqui para frente, porque tem setores que ficam um pouco com certo receio. Por exemplo, vai acabar o motor a combustão? Quanta empresa, a Tacal mesmo trabalha com motor a combustão, a própria Giros. Mas tem outros setores que é promissor, por exemplo, o mercado de frenagem. A tendência, com os carros vindo todos mais com sensores, a tendência é os freios terem uma evolução cada vez maior para ele conseguir parar o mais rápido possível, né? O mercado de sensores, enfim. E o mercado da chapeação, como é que vocês veem isso daqui para frente? Ele tende a dar uma diminuída ou ele tende a aumentar? O que vocês estão sentindo assim? Eu acredito que isso não vai mudar um pouco, vamos dizer assim, a forma, o comportamento, porque até hoje tem os veículos que não deixam mais tu bater também, né? Pois é.
os veículos vêm vindo cada vez com mais sensores, mais equipamentos para evitar a colisão. Mas mesmo assim, não vai eliminar isso 100%. Vai permanecer. E como é que eu enxergo isso no mercado? Tu tem que ir te adequando conforme a necessidade do mercado. Vai te modelando. Sim. Não pode ficar parado esperando acontecer, que daí vai acontecer mesmo, né? Mas essa virada de chave assim do carro elétrico, da combustão para o elétrico, você enxerga que isso vai ser rápido? Não? A combustão vai ter muito ainda no mercado? Carlos, eu enxergo isso daí, que o veículo a combustão, tudo que está rodando aí, isso vai no mínimo assim, isso é opinião minha, uns 20 anos. Nós ainda vamos ter carro a combustão. Posso estar enganado, mas acho que não. E tu sabe que quando começou a vir as conversas dos carros elétricos, nós, a nível de autorrede, muito a gente debatia nas pautas das reuniões. E no princípio nós tínhamos uma interpretação de que ia reduzir muito a demanda de serviço de mecânica. E já com os elétricos aí rodando, e a autorrede já comprou treinamento para seus técnicos da manutenção do veículo elétrico, concluímos que nós estávamos equivocados. Vai continuar tendo manutenção, sim, os carros elétricos, bastante, principalmente a bateria. E nessa questão da evolução do mercado, os sensores, veículos autônomos e tudo mais, é muito provável que, e isso é bem positivo, que haja uma redução no número de acidentes. Porém, isso também vai demorar, enquanto tiver os veículos aí a combustão, tudo que está rodando, isso também vai demorar a acontecer. Mas isso vai acontecer igual. E o que eu enxergo, também opinião minha, Vicente, eu acho que vai haver, com essa evolução toda, uma redução no número de oficinas, porque a qualificação ela é uma constante, ela tem que ser acelerada tanto quanto inovam os automóveis, e nem todos fazem isso. Nem todo gestor de oficina, dono de oficina, ou até mesmo os profissionais fazem isso, por acomodação. E também deve haver uma redução na quantidade de oficinas por essa questão. Vai haver uma pequena diminuição na manutenção dos elétricos, vai haver, devido à quantidade de sensores e veículos autocomandados, né? Sensor de frenagem, sensor de distanciamento, sensor de direcionamento, essas coisas todas, vai haver uma redução no número de acidentes, sim. Isso é muito positivo, é muito bom, mas eu enxergo que o que vai ficar no mercado vai ser oficinas altamente qualificadas. E oficinas independentes, não concessionárias, tá? Porque as concessionárias estão abandonando essa parte de manutenção, e principalmente funilaria, muito poucas ainda fazem, né? Então vai ser oficinas independentes, oficinas multimarcas, mas bem qualificadas. Eu enxergo que o mercado está se movimentando para esse direcionamento aí. Muito bem. Hoje o consumidor, a maioria, não quer dizer a maioria, as pessoas elas tendem a fazer o seguro para o seu veículo, né? E você tem parcerias com as seguradoras aí, acho que credenciamento, todas, né? Credenciamento, sim. Hoje a leva de consumidor que procura vocês é mais o consumidor final ou vem mais pelas seguradoras? Na parte de funilaria é mais seguradoras, são direcionados pela seguradora. Na parte de funilaria. O consumidor final é aquele nosso cliente que já está habituado a fazer as revisões preventivas e corretivas conosco. Daí na parte de mecânica é o consumidor final mesmo. Mas na funilaria ainda o mais forte é o direcionamento. Como é que é trabalhar com as companhias? É tranquilo? Eles estão remunerando bem vocês? Não? Eu já vi reclamação aí no mercado, né? Eu assim, escuto muito a turma reclamando aí dos valores praticados pelas companhias.
poderiam ser melhores, sim. Mas o que temos hoje é o que está aí no mercado, que é estipulado pelo mercado, né? O que eu sempre digo é que você tem que se adequar. Um técnico bem treinado, ferramenta boa, um processo bem definido, para você ter produtividade com qualidade. Aí é possível trabalhar? Sim, é possível. Dá para ganhar um dinheirinho? Dá. Podia ser melhor, óbvio que todo mundo gostaria que fosse mais folgado, né? Mas eu costumo também sempre dizer assim, Carlos, tá ruim trabalhar para as companhias de seguro? Podia ser melhor, mas é pior sem elas. Sem elas, né? É pior sem elas. Temos que nos adequar e fazer a coisa acontecer com elas. Nós temos bastante números assim, olhamos bastante para os nossos números através do nosso sistema de gestão, né? E para você ter uma ideia, tá? O ticket médio de mão de obra de funilaria, lá na Bonatos, ele está girando em torno de R$ 3.100 por veículo reparado. R$ 3.100 por veículo reparado. Sim. O ticket médio do particular, ticket médio da quantidade que nós medimos isso separado. Tem a quantidade de veículos particulares e a quantidade de veículos atendidos pelas companhias. O ticket médio de mão de obra nos particulares, ele oscila ali na ordem ali dos R$ 1.000. Ou seja, nós temos que atender 3 veículos particulares, que isso dá uma demanda na parte burocrática bem maior, né? Para suprir o faturamento de um segurado. Então, é ruim trabalhar para as companhias? Eu não enxergo bem assim. Eu enxergo como oportunidades bem boas, assim, poder atender pelas companhias. E quando tem esse acesso dos números também, fica muito mais fácil de chegar nessa conclusão também, né? Porque a gente percebe, assim, que tem muito mecânico, não dá dinheiro mecânica. Tá, mas com base no que tu tá falando? Porque não dá, eu não consigo ganhar dinheiro. Tá, mas vamos ver o sistema. Eu não uso o sistema. Pronto, ferrou. Mesmo cara, eu nunca tenho dinheiro, não consigo ter dinheiro. Tá, mas tu tem o teu faturamento separado, tu tem o caixa da empresa, tu tem o teu separado. Não, é tudo junto, tudo misturado. Ferrou de novo. Quando ele vê ali, ele tá tirando 5, 6, 7, 10 mil reais no pouquinho, todo dia. E aí ele acha que ele não ganha dinheiro, né? Exatamente. Isso aí. Então... Gestão, né? Hoje precisamos ter gestão. As oficinas, elas são empresas. Elas têm que ser geridas como uma indústria. O sistema é o mesmo. Só muda o tipo de atividade. Tem que ter gestão. Tem que olhar para os números. Vocês quando começaram, vocês fazem essa separação dos recebíveis, por exemplo? Tipo, nós temos o caixa da Bonatos e vocês dois têm um salário, é assim? Nós temos o nosso Prolabore e o restante é da empresa. Prolabore aí de uns 40 mil cada um? É por aí. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Tá bom pra Prolabore desse aí. Beleza. Mas e sempre foi separado assim? Sempre? Que legal. Desde o princípio. A gente não tinha a menor ideia de gestão assim, mas nós tínhamos isso para nós que tinha que ser assim. Tinha que ter um salário cada um e Sim, deu. E tinha que ter um X para a empresa ir se reinventando, reinvestindo. E é só vocês dois que compõem a sociedade da empresa ou não? Sim. E daí aí vocês têm um tempo lá que vocês fazem a divisão da sobra ou não? Como é que vocês fazem? Sobra mais pro governo mensalmente do que para nós, né? Variedade. Sobra mesmo. Nem me fala. Mas sim, quando acontece a gente faz essa divisão, quando é possível fazer, nem sempre é possível fazer, mas sempre sobra assim, uma beirinha para cada um lá. E a gente faz essa divisão, nunca zerando o caixa da empresa. Né? E vocês têm meta assim de vendas, tem meta de faturamento ou não? Ou deixa acontecer? Como é que vocês... Não, na verdade a gente tem o nosso ponto de equilíbrio, né? Vocês têm claro quanto é que é o ponto de equilíbrio. Isso aí. E tipo, nós temos que faturar X para pagar tudo. Nós temos que... Aqui nós temos que chegar, só que não podemos chegar só nisso. Não podemos só ficar pagando as contas, né? Sim. Tem que rentabilizar o troço, né? Isso não é uma instituição filantrópica, né? Ela tem que render. Mas é claro que quando o mês que não chega e acontece,
porque nós temos um custo operacional, a nossa estrutura ela é cara. Os nossos profissionais são tudo altamente técnicos, então esses caras eles não são baratos. Sim. E merecem ganhar. Então nós temos o nosso ponto de equilíbrio, ele é expressivo. E aí a gente está sempre olhando para aquilo ali, né? Tem que chegar ali, tem que chegar ali. Daí quando passou, quando não chegou, tu fica com os cabelos em pé. Né? Isso é o mês a mês, é o dia a dia. Né? Tem meta? Sim, tem meta. Tem meta, a gente, conforme o período, a gente dá uma mexidinha nos preços, faz uma campanhazinha ou outra, quando vê que o mercado está meio devagar, porque o mercado ele se movimenta muito, né, Carlos? O mercado muda muito. Sim. E quando a gente vê que dá essas mudanças assim que vai preocupar um pouquinho, a gente dá uma mexida nas coisas para acontecer. E na execução dos processos, vocês têm alguma meta para os aplicadores ou não? Tipo assim, tu vai fazer esse carro aqui, essa porta leva X tempo. Tem alguma coisa nesse sentido? Não, nós não cobramos dessa forma. Não, nós temos os apontamentos que a gente sabe, se eu quiser olhar lá tudo que o cara produziu no mês, mas eu não me preocupo muito com isso, não. Mas pode-se adotar metodologias Mas assim. se tem um funcionário meio escoradão lá... isso você percebe. O cara que fica 30 minutos no banheiro o tempo todo aí... Não, felizmente a nossa equipe há muito tempo que não se tem assim um profissional que tenha esse tipo de comportamento. O pessoal é comprometido. Coisa boa, né? Sim. E existe os apontamentos, né? Porque tem a ordem de serviço que acompanha os carros. E tem as máquinas dentro da área produtiva que o funcionário, quando ele pega o carro, ele tem que ir lá se apontar. A etapa que ele vai fazer. Legal. E aí eles sabem que por ali a gente monitora a quantidade de horas que eles estão produzindo e tal. Mas não é nem por isso o comprometimento deles. Eles são comprometidos mesmo. Qual foi o projeto sim, de carro que mais marcou vocês nesses anos todos que vocês fizeram? Alguma modificação, alguma transformação? Eu vi que tinha uma caminhonete lá do cliente que ele pediu uma abertura em cima e tal. Tu lembra, Nico? Lembro. Que carro que foi? Uma Pajero 2014, se eu não me engano. Foi essa caminhonete aí mesmo? Essa aí foi mesmo? Isso ali... aquilo ali até tinha que ter sido elaborado por um engenheiro, porque ficou... A transformação ficou perfeita. Muito bom. Ele pediu uma abertura atrás para ele ficar de pé, né? Lá no porta-mala. No porta-mala da Pajero full. Como é que chamam? Um alçapão? Um alçapão, isso aí. Para tirar fora. Não era nem para só abrir, era para tirar fora para ele poder ficar em pé dentro da caminhonete para caçar javali. Ele era caçador. Continua. O hobby dele é o hobby dele é caçar. Aí, que tu sabe que o javali tá sendo uma praga aqui no Rio Grande do Sul, né? É mesmo? Não sabia. Tá, e aí, aquele ali foi o projeto mais desafiador. Aquilo ali foi bacana. Esse foi um. O outro, um pouco antes disso, não foi projeto dali, foi caiu ali para nós uma restauração de uma Kombi. Tipo o que nós temos fazendo um Fuca hoje. Depois eu quero falar quero falar desse Fuca aí. Eu, na minha opinião, bota pra câmera. Na minha opinião, a maior transformação e mais tecnicamente adequada foi isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra mostrar. Não sei se vai pegar. Consegue aproximar ali, produção? Olha que loucura isso aqui, minha gente. Meu chapéu. Isso aqui o que é um Corcel? Isso é um Corcel 1, 4 portas. Ele entrou para nós uma colisão na traseira e nós tínhamos um cliente que trabalhava com eletrodoméstico. Caraca, meu. Quer que eu bote aqui? Quer que põe mais perto ali, professor? Não precisa? Pegou bem? E que loucura, esse cliente precisava, na época não tinha essas caminhonetinhas 4 portas que tem por aí hoje. E quando entrou esse carro para nós, eu chamei eles e digo, tenho a ideia para a solução da situação de vocês. Opa! Digo, vamos transformar isso aqui numa picape 4 portas. Transformamos, na época era só eu e o Nico que trabalhava, nós mesmos fizemos isso. E documentamos ela como Ford Corcel picape cabine dupla. E esse carro não, ele está encostado hoje por falta de manutenção, mas está aqui em Estância Velha. Isso aí foi lá no início da década de 90. Isso aí, 93. Caraca. 93, 94. E esse carro ainda está por aí. E esse cliente usou ele durante 12 anos. Nossa. Esse cliente é um cara bem conhecido aí no mercado.
Era o carro de passeio deles. Foi dali que a Fiat copiou vocês e criou a estrada. Criou a Fiatzinha estrada, criaram isso aí. O cara viu, olha o que os caras fizeram. Na internet tem um cara que ele cortou um Ford Ka e fez tipo um Ford Ka conversível e botou umas argolas tipo de uma Porsche. Assim, o negócio... O cara tá fazendo o maior sucesso com aquele casinho, né? Eu não duvido. Fica bonito. O Nico tava falando ali, tá? O que o Nico tava falando era isso aqui, ó. Isso aqui é uma Kombi 58. Uau! Essa aqui foi a Kombi, Nico? Essa aí. Pô. Pensa numa Kombi. Vamos ver se dá pra mostrar também, ó. Olha que top essa Kombi aqui, gente. Essa aí nós viramos ela do avesso. Nossa, olha isso aqui. Nossa, mas ficou linda, hein? Ficou. Vocês vão fazendo um Fusca lá também, famoso, né? Temos. Deixa eu só te falar um pouquinho dessa Kombi aí. O meu sonho, um tempo atrás aí, era comprar uma vovozinha dessas e fazer pra mim. Uhum. Tá, daí entrou essa joinha ali pra nós, começamos a fazer e foi, fizemos, mas mexemos assim, viramos do avesso. Tudo restaurado, tudo como tinha que ser, freio, motor... direção, suspensão, lataria. Era muito podre. Bom, agora vamos, antes de entregar pro cliente, vamos fazer os testes, vamos dar umas bandas com ela, né? Comecei a andar com esse veículo, cara. Carlos do céu. E nunca mais vovozinha. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Continua sendo uma Kombi velha. linda. Que loucura. Linda. Eu já falei aqui no programa... o Nico e o Vicente estão restaurando um Fusca lá, que a gente inventou aí o Lata Velha do Fortes, né? Mas o bom é que eles já estavam acostumados com bomba, então nem se apavoraram quando viram o negócio, né? O Fuca, comparar com essa Kombi ali, tá... Nossa. Assim, nota 8, vamos dizer. E só pra audiência ter noção, ele veio até com fio de instalação residencial, era a instalação elétrica do veículo. Até que um dia eu vou mostrar aí todo o projeto, a Bonatos está com a gente aí lá, vocês vão conhecer toda a oficina deles também, tem muita gravação, né? Mas, gente, que bom falar com vocês, a gente está chegando no final aqui do programa. Eu gostaria de deixar um espaço para vocês fazerem as suas considerações finais, deixar a rede social, deixar o site também e fazer o merchan aí para quem quiser conhecê-los. Bueno, nosso endereço, estamos situados em Campo Bom, Rio Grande do Sul, uma cidade vizinha a Novo Hamburgo. Nossas redes sociais ali, nós temos o Insta, @Bonatos, temos o Facebook, que é Bonatos, temos o site, que é bonatos.com.br, e o e-mail ali, bonatos@bonatos. Muito bem. São nossas redes sociais aí. E as minhas considerações finais, eu digo que assim, ó, reparador, busque o conhecimento sempre. E o conhecimento que você adquirir para você, esparrame ele. Passe para frente. Uhum. Daí faz sentido você aprender. Muito você bem. ter o conhecimento. Que legal. Nico. É isso aí, as redes do Vicente já falou, né? O que eu tenho a falar sobre a reparação? É um vício gostoso, e aquilo que o Vicente falou, é só reiterando. Nunca parar, nunca esperar, sempre ir buscando inovação, sempre buscar, sempre inovando, é o caminho. Muito bem. Olha, gente, a gente bateu um papo aqui com o Vicente, com o Nico da Bonatos, reparação automotiva. Se você gostou do nosso programa, já deixa o likezinho aí. E toda segunda-feira, 20 horas, aqui no canal, nós temos um papo de mecânico novo aí, trazendo sempre conteúdos de valor para os nossos amigos reparadores. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo podcast. Um forte abraço. Tchau, tchau! Valeu, galera. Até a próxima.